K9, uma droga sintética que se espalhou rapidamente pelo Brasil. Essa droga aí é capaz de transformar os seus usuários em verdadeiros zumbis. Essa droga aí vem tirando o sono das autoridades brasileiras. E nesse vídeo eu vou te mostrar aí 10 fatos que fazem com que ela seja extremamente perigosa. Por mais que pareça que essa droga aí, com esse poder aí tão destrutivo, ela tenha sido criada de propósito, a K9 foi justamente ao contrário. Essa não é uma droga recente, ela teve a sua origem lá na década de 90, quando o químico americano chamado aí de John Hoffman estava buscando aí desenvolver medicamentos para aliviar a dor dos pacientes com AIDS e com câncer. Ele usou aí uns componentes químicos visando aí chegar à solução que fosse capaz de promover alívio a dores dos pacientes, mas acabou não saindo do jeito que ele esperava. Alguns acreditam que a origem dessa droga, na verdade, ela tenha sido bem antes, lá pela década de 60. Nessa época aí surgiu uma droga com essas mesmas características, mas era chamada de Spy, proibida até pelo PCC. Por ser uma droga aí sintética de produção acessível, a K9 se espalhou rapidamente pelo país inteiro e com certeza você já deve ter visto aí algum vídeo de usuários. Essa droga, ela ativa aí as mesmas regiões do cérebro que o THC, o principal componente da maconha. Só que os especialistas, eles falam que ela chega a ser até 100 vezes mais potente. E toda essa potência resulta aí nas pessoas, andando pela rua aí parecendo zumbi. Já tem vários vídeos aí que viralizaram mostrando, os usuários lá da Cracolândia completamente sem o controle do corpo depois de experimentar os efeitos da K9. Depois de tudo isso que eu te falei, ficou aí evidente que essa droga é extremamente perigosa, até mesmo para os próprios traficantes. Os prejuízos aí que ela causa são tão grandes que o seu uso foi proibido até mesmo lá na região da Cracolândia. O próprio PCC, que é quem comanda lá, teria proibido o consumo dela próximo aos pontos de venda. E para ficar bem claro para você, é possível assim, encontrar traficante vendendo, mas os usuários só podem consumir quando estão bem longe dali. Com certeza você já ouviu falar da roleta russa. Uma única bala é colocada num tambor de revólver, o tambor é girado e com isso o gatilho é puxado. Apenas o fator sorte existe aí para que a pessoa sobreviva. E parece que com a K9 não é muito diferente. Segundo os especialistas, as doses aí dos componentes químicos usados na droga são tão altos que basta aí uma única vez para que a pessoa fica viciado, ter uma overdose e podendo até morrer. Ou seja, é literalmente uma roleta russa, onde não existe nenhuma alternativa boa. Ao usar a K9 pela primeira vez, você só tem duas chances, ou se tornar mais um desses zumbi, ou morrer de overdose instantaneamente. Não bastasse isso tudo que a gente já viu até aqui, a K9 também tem uma série de efeitos que pode deixar aí o usuário completamente destruído. Vale eu te lembrar que essa droga aí, ela age muito rápido e a maioria aí desses efeitos, eles são percebidos junto ou alternadamente em até 10 minutos após o uso. Entre os efeitos aí mais comuns relatados até agora estão alterações da percepção do tempo e de espaço, alucinações visuais e auditivas, ansiedade, paranoia e pânico, aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, náuseas, vômitos e diarreia, convulsões, tremores e espasmos musculares, perda de consciência e coma, agilidade e agressividade, sonolência, tontura, alucinações, delírios e psicose, problemas respiratórios, problemas gastrointestinais, comportamento violento, pensamento suicida, acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame, insuficiência renal. Apesar aí de todos os esforços para controlar a propagação dessa droga, as forças policiais estão encontrando cada vez mais dificuldade nesse trabalho. Isso porque a droga aí tem uma produção rápida nos laboratórios clandestinos e isso tem feito com que ela chegue cada vez mais rápido às ruas e aos pontos de venda. Só para você ter uma ideia, uma folha de papel A4 já é suficiente para gerar até 1.200 doses dessa droga, ou seja, uma folha é suficiente para destruir 1.200 pessoas. Quando a polícia faz uma apreensão de 10 kg dessa droga, isso significa aí um impacto muito grande já, até porque uma pequena quantidade já pode viciar a pessoa. É importante aqui eu te ressaltar que apesar dela ser chamada aí de super maconha,
a K9 ela não tem um aspecto parecido com a verdinha. A droga ela é misturada aí com produtos químicos bem pesados e é utilizada aí quando pulverizada em algo. Na verdade, esse líquido que é pulverizado foi testado aí de várias formas até que os químicos aí eles descobriram que a combinação fica melhor com a verdinha. Mas assim, por se tratar aí de um líquido pulverizado, a K9 ela pode ser usada de diversas formas, inclusive embaixo da língua, onde a pessoa aplica aí um pequeno pedaço de papel, a substância, coloca ali embaixo da língua. Então, vale a pena você prestar atenção em qualquer coisa aí que te oferecem, porque pode estar aí batizado com a K9 e você vai usar sem saber. Apesar do PCC ter proibido o uso da droga lá na Cracolândia e em alguns lugares semelhantes, é claro que eles não iriam deixar de vender, até porque, né, com essa substância eles faturam muito dinheiro. Neste momento, por exemplo, a venda provavelmente ela está acontecendo aí em diversos pontos do país, destruindo aí milhares de pessoas, milhares de usuários. E o que agrava ainda mais o problema é que essa K9 é uma droga extremamente barata. Há relatos aí que em alguns lugares de São Paulo, uma dose de K9 pode ser vendida até por R$5, em alguns lugares até menos do que isso. Isso faz com que a droga ela pode se espalhar rapidamente aí pelo país inteiro. Até porque, mesmo que a polícia está fechando os laboratórios clandestinos com frequência, fica aí muito barato os caras abrirem outro e continuar a produção. Olha só, antes da gente avançar aí para os próximos fatos, chegou um momento bem importante aí do vídeo. Caso você ainda não tenha deixado o like, deixa o like aí para fortalecer o canal e para que esse vídeo aí chegue para mais pessoas. Além aí de trazer os riscos que eu já citei até aqui, a K9 ela acabou expondo um fato aí que é bem preocupante. As crianças e os adolescentes estão fazendo uso dessa substância. Talvez essa estratégia não tenha sido mirar esse público inicialmente, mas alguns dados aí do sistema de saúde mostram que nos últimos anos os casos de internação aumentaram consideravelmente. E só para você ter uma ideia, apenas aí nos primeiros meses desse ano, o número de casos aí ele mais que dobrou se comparado ao mesmo período do ano passado. A grande parte aí dos mais de 100 atendimentos feitos eram de usuários que tinham entre 12 e 17 anos. Isso mostra pra gente que as pessoas têm entrado cada vez mais cedo no mundo das drogas. É bem provável que existe aí traficantes que oferecem essa droga bem perto aí das escolas, até porque eles sabem, né, que o grande público aí que consome a K9 é da faixa etária ali entre 12 e 17 anos. Caso o usuário ele sobreviva às primeiras doses aí da K9, ele ainda tem o risco de cair lá nos efeitos ao longo prazo. Algumas das consequências de longo prazo são tolerância. Com o tempo, o uso da K9 ele pode resultar em tolerância à droga. Isso implica aí com que o usuário precisará aumentar gradualmente as quantidades consumidas para alcançar o mesmo efeito desejado. Dependência. A K9 ela possui aí um alto potencial de vício, levando à dependência. Esse quadro ele cria aí um ciclo de uso constante da droga, onde o usuário ele sente uma necessidade compulsiva de consumi-la. Problemas de saúde mental. O uso prolongado da K9 está associado aí a problemas de saúde mental, incluindo condições como a depressão e a ansiedade. Essas condições podem intensificar com o tempo e afetar negativamente no bem-estar emocional dos usuários. Problemas de memória e cognição. A K9 ela pode afetar a memória e o funcionamento cognitivo dos usuários. Isso pode resultar em dificuldade de concentração e na incapacidade de recordar informações importantes de forma eficiente. Danos físicos. O uso prolongado de K9 pode causar aí danos físicos significativos. Esses danos aí podem incluir problemas no trato urinário, complicações cardíacas e dano ao fígado. Não existe tratamento. Apesar da K9 ser uma droga antiga, ainda não existe tratamentos específicos para a dependência dessa substância. E isso porque o uso recreativo ele só veio a se popularizar a partir dos anos de 2005, quando ela se espalhou aí pelos países como a Europa e até mesmo os Estados Unidos. Então, caso uma pessoa aí ela fique viciada e sofra com os efeitos colaterais da droga, ela poderá apenas receber os medicamentos que aliviam esses sintomas e não cessará o seu vício. E a gente chegou aí ao final desse vídeo. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui e se ainda não curtiu, curte o vídeo e compartilhe aí para que essa informação chegue aí para mais pessoas. E comenta aí o que você acha que é pior na K9. Qual que é o pior sintoma da K9? Deixa aí nos comentários que eu vou ver e eu vou responder cada um. Valeu? Um abraço. Fui.